Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao programa Soldadinho do Araripe, uma iniciativa do curso de licenciatura em Filosofia EAD aqui da Universidade Federal do Cariri. Eu sou Luciana Bessa, servidora dessa instituição e também, no momento, eu estou atuando como bolsista da SEAD, que é o Centro de Educação à Distância, especificamente no curso de Filosofia. O professor Maxwell Lima, que é o atual coordenador do curso, ele teve a iniciativa de criar esse programa, que carinhosamente se chama Soldadinho do Araripe, que ele tem o objetivo de trazer pessoas para que a gente possa conversar sobre filosofia, educação, sobre coisas que perpassam a natureza humana, principalmente sobre assuntos que interessam aos docentes, aos discentes, aos técnicos, à comunidade acadêmica aqui da Universidade Federal do Cariri e, claro, pessoas que estão além dos muros dessa universidade. Hoje é o nosso primeiro programa e eu tenho a honra e o prazer de estar aqui ao meu lado a professora Fabiana Lazarim, que, além de professora do Centro de Ciências Sociais Aplicada, ela é a atual pró-reitora de extensão dessa universidade. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro programa Soldadinho do Araripe. Que honra, né? É uma honra tremenda, assim, esse convite. Então, já agradeço aqui ao professor Maxwell, né? Por estar estreando esse espaço, esse momento tão importante dentro desse podcast, Luciana, e que a gente possa contribuir também nesse processo de formação, né? Nesse processo interdisciplinar, nesse processo em que se dialoga diversas áreas e diferentes formas de conhecimento. Então, que nós consigamos abrir aqui de uma forma muito salutar esse espaço desse podcast aqui e esse espaço também solicitado, né, e tão bem inaugurado junto de ti, Luciana, para que possamos dialogar um pouquinho sobre a extensão universitária, que é a área na qual me causa grande alegria, satisfação em falar sobre ela. Então, vamos prosseguir aqui, estou à disposição. Pois vamos aqui conversar sobre extensão, que é o nosso foco, porque o professor Maxwell Lima, ele pensou, né, como é que os cursos EAD, principalmente o curso de filosofia, como é que nós vamos fazer extensão, né? Como é que os professores vão lidar com a questão dos projetos, os programas, os eventos? Como é que os estudantes que fazem parte do curso de filosofia EAD, eles podem ser bolsistas? Tem que fazer integralização? Então, são muitas dúvidas. E aí, eu conversando com alguns professores, com o próprio Maxwell, ele disse assim, vamos fazer aqui uma série de perguntas, assim, digamos, um bate-volta, um ping-pong, para que a gente possa fazer com que os estudantes do curso de EAD, que os professores, eles estejam cientes do que faz a extensão dentro dessa universidade e de como a filosofia também pode se inserir dentro da extensão. Porque, como a gente sabe, um dos pilares, né, da universidade, das instituições de nível superior, a gente sabe que tem a pesquisa, a gente sabe que tem a cultura aqui na Universidade Federal do Cariri, mas uma das partes, eu sou suspeita para falar, que eu considero mais potentes é a extensão. Então, eu separei aqui algumas perguntas. Perfeito. Tá bom? Vão ser 2 blocos. A Estou primeira preparada. eu gosto assim. A parte, vamos falar assim de forma mais geral, e aí depois a gente entra mais especificamente dentro da modalidade EAD. Pode ser? Perfeito. Então, vamos lá. Diga aí para a gente o que é a extensão universitária. Tá. Como o nosso perfil aqui, o nosso objetivo é dialogar também com os estudantes, né, Luciana? O que é que eu gostaria? De trazer aqui algumas analogias, tá? Eu acho que isso contribuiria muito para o nosso processo, inclusive para os docentes também. Por que isso? Porque dentro desse processo, principalmente sendo estudantes de EAD,
eles trazem algumas dúvidas, algumas questões que podem entender que, por serem estudantes EAD, há alguma forma diferente de se lidar com a extensão. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões para que vocês que são estudantes possam ir dialogando também comigo, tá bom? Olha só, quem é professora e estiver aqui no nosso, depois, né, vir aqui junto conosco e caso possa acessar esse momento, vai entender que a gente passa por um processo de metodologia da pesquisa, né? Todos nós já passamos por isso no nosso processo de formação. Quando nós estamos nessa área, Luciana, nós sempre, quem é docente dessa área, vai trabalhar com os estudantes. Uma das nossas primeiras aulas é falar sobre os tipos de conhecimento. Nós temos o conhecimento científico, nós temos o conhecimento filosófico, nós temos o conhecimento religioso, nós temos o conhecimento popular, também conhecido como senso comum. O que é a extensão? Como que eu posso dialogar com a extensão nesse sentido? Nós estamos num espaço que é o espaço predominantemente conhecido e dialogado dentro de um conhecimento que é o conhecimento científico. A extensão, o objetivo dela primordial é que esses vários tipos de conhecimento possam entrar em diálogo. Por isso que uma das diretrizes da extensão, qual é? A dialogicidade. Então, assim, eu vou fazer essas analogias porque eu acho que elas são muito pertinentes e são algo palpável, né? Que, independentemente da área que eu esteja agora dialogando, seja filosofia ou seja outros cursos EAD, vocês passarão por esta disciplina. Sim. E aí, quando vocês passarem por ela, eu quero que vocês associem à extensão universitária. Por quê? Porque esses diferentes conhecimentos, eles estarão sendo dialogados pela extensão universitária. É por isso que nós, dentro da extensão, Luciano, quando você me faz a pergunta, o que é a extensão universitária? E, às vezes, as pessoas falam assim, a extensão universitária, ela leva o conhecimento, né? Isso por diversas concepções, décadas aí, né? A gente foi aprimorando essa forma, essa concepção de extensão e entende que a gente não leva conhecimento, a gente dialoga vários tipos de conhecimento. Então, os saberes que nós temos, os saberes culturais, os saberes filosóficos, religiosos, do senso comum, eles fazem parte desse espaço da extensão. Então, e aí vem uma outra questão, Luciana, se você me permite também. Eu acho que ele é primordial que a gente passe por isso também. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas Fabiana, já surgiu, e talvez seja também um questionamento daqueles que talvez ainda estão iniciando nesse processo da extensão universitária. Sim, mas a extensão universitária, eu não posso fazer aqui dentro da universidade? Pode, mas não apenas com o público da universidade. Por quê, Luciana, Bessa e demais aqui que estarão nos acompanhando? Porque aqui nós dialogamos um único tipo de conhecimento. É o conhecimento científico. E o nosso conhecimento não está, o conhecimento não está aqui dentro dessas paredes. O conhecimento, ele se ultrapassa. Por isso que a gente fala que a extensão, ela ultrapassa os muros da universidade. Estão entendendo? Sim. O porquê desses jargões da extensão, eles têm um sentido de ser. Então, a extensão universitária, quando a gente fala ultrapassa o muro, por quê? Porque aqui nós dialogamos um tipo de conhecimento científico, mas a extensão entende que os diversos conhecimentos são fundamentais para a formação do ser humano. Por isso também, Luciana, que nós falamos sobre a extensão, ela tem que trazer um impacto social, não é isso? O impacto de transformação para o estudante, porque para nós, para a nossa formação humana, todos esses conhecimentos precisam estar sendo dialogados dentro de nós, para que nós tenhamos o nosso processo de formação da forma mais holística e mais completa possível. Por isso que estar junto da extensão é tão importante para o processo de formação
também do estudante. Então, agora eu vou partir para o conceito de extensão, tudo bem? Tudo bem. Então, quando vocês entrarem em algum espaço, em algum conceito da extensão e falar assim, ó, ela é interdisciplinar, a extensão é um processo educativo, ela é um processo cultural, ela é um processo científico que impacta a sociedade, aí vocês vão se recordar de tudo que está por trás deste conceito, que é o que eu disse a vocês. Então, antes de falar o que é um conceito, a gente tem que entender o porquê dele. Muito bom saber que a extensão é essa via de mão dupla. É verdade que nós levamos conhecimento, mas o mais interessante, Fabiana, é que a gente encontra muito conhecimento para além dos muros dessa universidade. Então, aí, quando a gente soma, tem essa potência que é fazer universidade, formar pessoas que contribuam para que esse mundo ele possa ser minimamente mais justo. Mas eu ainda tenho uma dúvida que os professores do curso da EAD em Filosofia me perguntaram. Quando a gente traz a comunidade externa para participar aqui dentro dos muros da universidade, nós temos extensão, não temos? Com certeza. Essa é uma dúvida muito... E não eu digo assim, essa dúvida não é só expressa dentro dos cursos de EAD, viu? Os cursos presenciais também trazem essas dúvidas. E, inclusive, muitas questões, Luciana, das quais estão presentes nos cursos presenciais, elas não são distintas dos cursos EAD. Ao longo da nossa conversa, a gente vai perceber isso, talvez, né, em alguns questionamentos e algumas provocações que a gente vai trazer aqui, né, que você vai nos trazer aqui. Mas, olha só, respondendo a sua pergunta aqui, né, sim, o importante, assim, o primordial, não diria o importante, mas o primordial, o que não pode faltar, né, o elemento dentro desses conhecimentos que eu estava falando, né, é que haja participação externa à universidade. Se o espaço será dentro da UFCA ou dentro de outras instituições, né, seja ela aqui, o seu locus, ou seja, em outros espaços, o importante é que esses conhecimentos dialoguem em interação entre as pessoas que compõem a comunidade acadêmica e as pessoas que compõem a comunidade externa desses diferentes espaços, desses diferentes conhecimentos. Ou seja, a gente pode fazer extensão dentro da universidade, a gente pode fazer nas escolas, a gente pode fazer nas ONGs, a gente pode fazer nos hospitais, a gente pode fazer nos PSFs. A extensão ela permeia muitos espaços e a gente sai produzindo esse conhecimento. Agora, tem outra dúvida que os professores da EAD, né, falaram assim, essa tem que ser perguntada, é a questão de um periódico científico para a extensão. Uhum. Porque, para algumas pessoas, quando a gente fala, né, de periódico científico, eles associam automaticamente a pesquisa. Mas eu queria que você falasse sobre periódico científico extensionista. A PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, tem um periódico e aí você aproveita e já deixa aí um convite para que os estudantes, para que os professores possam, né, contribuir para a revista Entre Ações com seus relatos de experiência, os seus artigos. Então, fala dessa questão, por favor, para a gente, dos periódicos científicos extensionistas. Perfeito. Vou partir aqui de outras questões para chegar nessa resposta também, Luciana. A ciência, ela ficou por questões aí políticas, concepções que foram sendo construídas ao longo de séculos, eu não diria nem de décadas, ao longo de séculos. A ciência, ela ficou atrelada à pesquisa, o que é um equívoco grande, né? É um equívoco. A ciência, ela se perfaz em diversos espaços, entre eles a pesquisa, né? Mas por questões de poder, né? Questões de financiamento, né?
questões políticas também, ela acabou sendo atrelada à pesquisa. Mas ciência se faz na pesquisa, ciência se faz na extensão, a ciência se faz em sala de aula, a ciência se faz na cultura, né? Só que a ciência, né, ela ficou, inclusive pelos órgãos de fomento, né? E aí nós poderíamos citar aqui diversos órgãos de fomento que é de conhecimento daqueles que são da comunidade acadêmica. Poderemos citar aqui N, né, órgãos de fomento aqui. Nós temos o CNPq, nós temos CAPES, nós temos as fundações de apoio em cada estado. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, nós temos a FAPESP. Se nós somos para o estado de São Paulo, nós temos a FUNCAP aqui no estado do Ceará. Se nós somos para São Paulo, nós temos a FAPESP. Então, assim, e sempre que você observa, você vê que esses órgãos de fomento buscam recursos financeiros de fomento junto à pesquisa. E isso vai se refletir também nos periódicos, né? Então, a concepção das pessoas também acabam sendo enraizadas e atreladas que a ciência se faz apenas dentro da pesquisa. E nós estamos aqui, junto a esse periódico, periódico Entre Ações, Diálogos em Extensão, que é protagonizado, né, pela Pró-Reitoria de Extensão da UFCA, para mostrar, né, para trazer como um aporte teórico e científico que a ciência se faz dentro da extensão. E aí, dentro do periódico científico da extensão, nós trabalhamos com as áreas temáticas da extensão, que daqui a pouco eu acho que vai ser uma das questões que talvez você venha me perguntar. Olha, eu acho que eu deveria ter te perguntado isso antes, então vou já aproveitar e, né, interrompendo e perguntando falando dos periódicos, existem áreas, né, da extensão, e aí você aproveita e fala para a gente dessas 8 áreas da extensão, por favor. Perfeito. Então, olha só, e o periódico científico ele está atrelado, né, a essas 8 áreas, que essas 8 áreas elas fazem parte da política nacional da extensão. Então, não são áreas das quais estão vinculadas instituição X ou Y, né? Isso é um diálogo em âmbito nacional, já muito bem solidificado, né? Muito bem já posto, que são as áreas temáticas, que é saúde, meio ambiente, justiça, trabalho, educação, direitos humanos, cultura. Então, nós temos 8 áreas temáticas que fazem parte da extensão que você pode fazer a sua proposta, né, dentro dos projetos, enfim, das ações que você já tem projetos na área de extensão, e aí você vai submeter, então, um relato, no nosso caso, do periódico científico da extensão do Entre Ações, você tem relatos de experiência, né, você tem artigo, nós temos as entrevistas também, e aí tem uma coisa que eu gostaria muito de falar sobre o periódico científico da extensão, que para quem, inclusive para o curso de filosofia, eles primam muito por isso, que é o você adentrar na cultura da região, né? E as capas do periódico científico da extensão, todos eles, na sua concepção, já na criação do periódico científico, Luciana, pelos próprios editores, o comitê, né, editorial desse periódico, a concepção dele foi que todas as capas elas primem para que seja um retrato da região do Cariri cearense. Porque o periódico científico, sendo ele uma fonte de informação formal, ele acaba se estendendo muito. Então, nós queremos que outras regiões do nosso país, em âmbito internacional também, porque nós buscamos isso, que eles conheçam a região do Cariri por meio do periódico científico da extensão. Quem não teve oportunidade de conhecer a Entre Ações, dê uma olhada realmente nas capas. Você estava falando e eu já tive
a ideia aqui de fazer um trabalho sobre as capas da revista Entre Ações, porque realmente elas são lindas, elas mostram, elas demonstram, elas captam a essência aqui da região e colocam o Cariri para muito mais longe, porque eu estou sabendo que vem aí uma edição da revista Entre Ações com artigos internacionais. Essa Proex, ela vai longe, viu? Você deu um spoiler, né, Dei um Luciana? spoiler aqui. Pois aguardem, né? Nós teremos um número ainda este ano, né, do periódico científico, mas aí aguardem os próximos números. Nós temos 2 editores, né, dentro desse periódico que inclusive são bibliotecários, mestres em biblioteconomia, que é o Emerson e a Victória. E aí eles têm trazido esse diálogo aí em âmbito nacional, internacional, com uma qualidade de trabalho assim impressionante. Então, inclusive para vocês, assim, indexado, né, em várias bases de dados, estão buscando extrato qualis, né, fazendo parcerias aí com programas de pós-graduação que dialoguem com a extensão, para que a gente possa estar dentro dos parâmetros também, né? E aí tem muitas novidades, mas tem muitas questões aí que se vocês entrarem em Entre Ações, revista Entre Ações, né? 2 pontos aí, diálogos em extensão, só colocar em algum buscador, vocês já poderão ver quais são as bases de dados que estão indexados no nosso periódico. A gente fica aqui esperando, a gente, que eu digo, né, porque eu sou da Pró-Reitoria de Extensão também, então a Pró-Reitoria, Entre Ações, ela fica esperando aqui os artigos, os relatos de experiências aqui dos docentes da instituição, em especial aqui para o curso de Filosofia em EAD.